As aparições de Jesus não foi nada mais, nada menos para fortalecer aqueles discípulos, a sua comunidade tão querida, tão amada. Jesus não abandona ninguém. Jesus, que é amor, que é misericórdia, ele jamais abandona um filho seu. Às vezes somos nós que dizemos: Deus me abandonou. Deus não te abandonou. Às vezes foi você que abandonou a Deus. Às vezes somos nós que abandonamos a Deus. Porque, gente querida, quando a gente sente que Deus não está presente, não é porque Deus não esteja presente, mas somos nós que não estamos presentes em Deus. Quantas vezes a gente se afasta de Deus? E aí, no afastamento de Deus, a vida se torna, me perdoe o termo, uma porcaria. Porque uma vida sem Deus é uma vida vazia. Uma vida sem Deus não tem alegria. Olha, eu vou confessar uma coisa para vocês. Às vezes eu me empolgo muito nas celebrações, eu falo até bastante. É porque estar aqui é tão bom. Estar perto de Deus é tão bom. Não é? Que eu esqueço do tempo, eu esqueço da hora, eu esqueço de tudo. Porque é onde realmente eu sinto um gozo. E o altar para mim é como se fosse a cama nupcial, aonde realmente eu sinto uma alegria muito grande. E é assim que a gente deve ser, é assim que a gente deve sentir. Estar com Deus é estar com amor. E olha só, né? Na primeira leitura, antes de entrar no Evangelho, qual foi a experiência dos discípulos? Depois que realmente eles acreditaram na ressurreição. O que foi que os discípulos realmente fizeram depois que eles experimentaram Jesus vivo e ressuscitado? Eles saíram sem medo, sem nenhum desânimo, sem nenhuma tristeza, proclamando, anunciando a novidade do reino, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez, porque esse é o verdadeiro discípulo, é se tornar um outro cristão, um outro Cristo. Nós somos cristãos de verdade quando as nossas atitudes, quando o nosso testemunho é igual ao de Jesus. Quando nós realizamos na nossa vida aquilo que Jesus realizou, até os milagres, né? E quando os discípulos começaram a fazer tudo isso, aí vieram os sumos sacerdotes, aquele grupo que estava incomodado com Jesus, que mataram Jesus, achando que com a morte de Jesus eles estavam dando fim ao projeto de Deus. E quando viram os discípulos fazendo tudo de novo que Jesus fez, aí começaram a chamar os discípulos: epa, vem cá, com que ordem? Não é? Vocês estão fazendo isso? O sumo sacerdote começou a interrogá-los dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasses em nome de Jesus, e apesar disso enchesses a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Começaram a perseguir os discípulos. O caminho do discipulado, o caminho de quem segue Jesus, é o caminho da cruz. Se você pensa que seguir Jesus, né, é só ter uma vida boa, tranquila, esqueça. Porque o caminho de Jesus também passa pela cruz. Por isso que a gente não pode ter medo da perseguição. Por isso que a gente não pode ter medo do sofrimento. Por isso que a gente não pode ter medo da dificuldade. Porque o caminho do cristão é o caminho da cruz. Mas com a certeza que no fim sairá vencedor. Porque são pelas obras da cruz que também floresce as obras de Deus. É na sombra da cruz que a gente manifesta
que aparecem as obras de Deus. Vamos repetir isso? Na sombra da cruz florescem as obras de Deus. Repitam, na sombra florescem as obras de Deus. Por isso que a gente não pode ter medo da cruz.